Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada pela participação de vocês, pelo interesse. Meu nome é Carla, eu trabalho num projeto pré-integração no Brasil, junto com a Gabriela, com a Kátia e com a Érica, que está de férias. E, e a gente tem como principal objetivo orientar pessoas que se decidiram por motivos pessoais ou profissionais, viver na Alemanha. E a gente tem uma série de atividades, tem um videozinho de 2 minutos que depois a gente pode passar só para vocês verem do que se trata o projeto, mas entre as principais atividades a gente faz uma série de entrevistas com brasileiros e brasileiras que já vivem na Alemanha, passaram por essa experiência e acumularam informações preciosas, dicas e vivências importantes para compartilhar com a gente. E nesse âmbito, eu tenho um grande prazer em chamar o Ramon Luz. A gente já se conhece há algum tempo, uns 4 anos pelo menos, desde que o projeto começou a rodar no Brasil. O Ramon é jornalista, capixaba, né, Ramon? Vive em Berlim e ele vai contar melhor para vocês toda a rica vivência dele. Sim, fico muito feliz com esse convite, Carla, muito obrigado. Gabriela, Kátia, Érica, e desde o começo do projeto de pré-integração, quando nós nos conhecemos, eu achei ele uma oportunidade maravilhosa, sabe, de um encontro com essas informações, um encontro sincero com essas informações, para que a preparação do processo migratório seja real, sabe? Eu acho que o processo migratório ele costuma começar sempre com um sonho, com um ponto muito emocional, que é também importante, também faz parte, mas a parte núcleo duro da migração é um pouco mais complicado, e eu sinto que esse projeto toca aí, e nem sempre isso é tocado. Eu não sei se eu já conto um pouco da minha história agora, dou uma introduzida na minha história, ou se a gente vai por perguntas. Eu acho que a gente pode passar exatamente esse videozinho de 2 minutos do projeto, que aí todo mundo fica na mesma página, digamos assim, né, das ofertas, vai saber que tudo é gratuito, enfim, e aí a gente começa. Perfeito. A Alemanha criou uma estrutura oficial de auxílio à imigração que começa desde o país de origem e se estende a todo o território alemão. O Goethe Institut tem importância central nesse cenário, uma vez que incentiva a cooperação cultural internacional, atua na promoção do estudo da língua alemã no exterior e na preparação direta daqueles que pretendem migrar para a Alemanha. E para respaldar esta preparação, existe o projeto Pré-Integração, que é cofinanciado pela União Europeia através de seu Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, AMIF, e executado pelo Goethe Institut. O Pré-Integração orienta pessoas que, por motivos profissionais ou pessoais, tomaram a decisão de morar na Alemanha. Afinal, um grande passo como esse precisa ser dado com segurança e orientações corretas para você não se perder pelo caminho. A ideia do projeto é oferecer apoio para que a mudança e todos os processos nela envolvidos sejam feitos de maneira mais leve, considerando-se as reais condições e possibilidades existentes e também as demandas e necessidades de cada pessoa. O projeto Pré-Integração no Brasil também esclarece dúvidas e prepara para a vida cotidiana e profissional na Alemanha. As atividades oferecidas podem ser virtuais e presenciais, tais como eventos informativos, entrevistas com brasileiros que já moram na Alemanha, treinamentos e aconselhamentos individuais. O projeto auxilia pessoas que estejam em qualquer etapa do processo de transição, desde a decisão inicial de mudança até a chegada na Alemanha, quando passam a contar com outras estruturas de apoio que vão ajudar na sua integração. Indicamos as fontes de informação oficiais e seguras e os instrumentos necessários para se fazer essa transição. Cada pessoa se apodera das ferramentas recebidas e consegue percorrer os caminhos com independência e autonomia, fortalecendo sua capacidade de ação e poder de escolha. E, de quebra, já vai assimilando importantes elementos da cultura e se acostumando com o jeitinho alemão.
Decidiu viver e trabalhar na Alemanha? Converse com a gente e comece a trilhar seu caminho. E não se preocupe, todas as atividades são gratuitas e abertas para o público do Brasil inteiro. E agora passo a palavra para o Ramon. Ramon, conta um pouquinho para a gente como que surgiu a sua conexão com a Alemanha, como que você foi parar na Alemanha? Sim, bom, eu sou, como você disse, capixaba do interior do Espírito Santo, sou de uma cidade chamada Montanha, tem 17 mil habitantes, então já ali eu tinha, né, um interesse por estudar comunicação há muito tempo, esse interesse foi me levando para fora da minha cidade, para outros lugares, e depois de alcançar essa formação, já trabalhando, já tinha trabalhado como repórter, como editor, como assessor de imprensa em Linhares, que é uma cidade um pouco maior ainda no norte do Espírito Santo, eu me vi insatisfeito com a minha vida profissional e precisando de uma mudança, de uma transformação. Ali, eu já falava inglês, já tinha estudado, né, inglês já estava fluente e comecei a perceber que eu queria utilizar outras línguas. Ali, naquele momento, eu queria utilizar o inglês no meu trabalho. E no Espírito Santo, ali em Linhares, eu não tinha esse espaço. E aí, numa conversa com um professor muito sábio, eu percebi que eu poderia colocar esse interesse em prática via bolsas internacionais. Então, abri o Google e pesquisei. Comecei a pesquisar, encontrei diversas bolsas muito conhecidas, entre elas a do German Chancellor Fellowship, que era um programa da Fundação Alexander von Humboldt, que consistia em convidar 10 pessoas de cada país, eram 5 países participantes, então 10 de cada país, para vir à Alemanha, passar 18 meses realizando um projeto de autoria própria, de qualquer tema, em qualquer área do conhecimento. E aí eu me atrevi a escrever um projeto para essa bolsa. Como naquela época, em 2016, eu escrevi o projeto para aprender sobre bolsas. Foi a primeira bolsa que eu tentei. Então, eu vi aquilo como escola, e foi o processo de escrita do projeto já era um pouco uma seleção, porque tinha muitos documentos, muitas coisas que era difícil conseguir, como, por exemplo, um mentor na Alemanha, alguém que já atuasse na sua área, que quisesse mentorar o seu projeto. Isso no meio das férias de verão da Alemanha, foi muito difícil conseguir, mas uma vez tendo isso em mãos, você enviava essa inscrição e aí as coisas caminhavam. Eu fui então escolhido para participar dessa bolsa, o primeiro capixaba a ganhar essa bolsa depois de anos da existência dela, e fiquei muito orgulhoso, e aí começou uma nova fase da minha vida, uma transformação profunda, que foi a minha história migratória, né? Não apenas a migração em si, mas a realização de um projeto desse tipo, né? O meu projeto foi um documentário, Família Face, que inclusive vou exibir agora no sábado no Goethe de Porto Alegre, e realizar esse projeto, né, com um orçamento limitado, né, encontrar os protagonistas, construir a história do filme, enquanto o processo de migração acontecia na minha vida pessoal, também foi um desafio. E a Alemanha não estava no meu radar antes, foi a bolsa que me colocou nesse radar, apesar de que, né, eu preciso dizer que eu tenho uma tia que mora aqui na Alemanha já há décadas, e ela veio para cá, né, na década de 90 e sempre fez propaganda da Alemanha para mim, mas o momento da decisão pela Alemanha veio com a bolsa, né? E desde então eu estou aqui, já são 8 anos, no final do ano passado me naturalizei alemão, fiz um mestrado aqui e estou muito feliz com essa decisão de 2016, 2017. Legal. Você falou uma coisa que a gente ouve aqui de praticamente 9 entre 10 pessoas que nos procuram no âmbito do projeto, que a Alemanha não estava no radar. E o que sempre, né, as pessoas naturalmente pensam em outros países, e como que foi esse olhar para a Alemanha e o desafio de aprender a língua alemã? E você já começou a aprender no Brasil? Você começou a aprender quando foi para a Alemanha só? A bolsa era em inglês? Como é que foi isso? Conta pra gente. Para se inscrever, na época, só podia se inscrever
em inglês. Então, todos os documentos deveriam estar traduzidos para o inglês. Mais tarde, eles aceitaram documentos na língua original da pessoa. O projeto poderia ser realizado em inglês, mas era parte da bolsa também que você fizesse um curso intensivo de alemão no comecinho. Então, eu comecei a aprender alemão assim que eu cheguei aqui, em 2017. Em julho de 2017, vai fazer agora exatamente 8 anos. Então, eram 3 meses bem intensivos e depois tinha um subsídio um pouco menor da própria bolsa para continuar estudando alemão. Com esse subsídio, eu fui fazer um curso, por exemplo, intensivo no Goethe de Berlim. Fiz 11 semanas de alemão ali que mudaram completamente a minha trajetória do aprendizado da língua. E foi muito, acho que falar que foi desafiador é até pouco, porque aprender, eu estava fazendo o projeto em inglês, enquanto isso, eu literalmente construí o meu dia em metade do dia para o projeto, metade do dia para aprender alemão. Aí quando eu terminei o projeto, eu já tinha alcançado uma certa proficiência. Entendi. E Ramon, foi sua primeira viagem internacional quando você foi para a Alemanha? Ou você já tinha feito? Não. Eu já tinha visitado o Chile com um amigo, mas sempre foi muito, 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 muito difícil, assim, financeiramente falando. Depois eu visitei a minha tia aqui em 2015, mas também com um processo de poupança de anos, literalmente, poupando para poder fazer a viagem acontecer. Mas imagina como que é, por exemplo, agora a gente tem um grupo de jovens brasileiros que vão fazer uma formação técnica na Alemanha, e eles viajam em agosto. Eles têm entre 17 e 18 anos, nunca saíram do Brasil. O que você falaria para eles, assim, chegou no aeroporto, faz o quê? Assim, como que você transmitiria um pouco do que você vivenciou? Que dicas você daria? São 17 jovens, a gente está preocupado com eles, quer orientá-los. Eu acho que o principal, falando assim, eu vou falar, claro, de um ponto de vista muito pessoal, e uma coisa que me deixou um pouco desconcertado muitas vezes era o olhar, sabe, alemão sobre mim. Tinha um olhar muito intenso de observação de cada passo que eu dava, e sem saber porque eu estava chamando bastante atenção, assim, a minha maneira de falar, né, um pouco mais expansiva, um pouco mais aberta, então tinha tem uma estranheza. Então, eu diria para eles para tentarem observar um pouco o que eles estão vendo ali na frente deles, tentarem absorver esse ambiente que eles estão chegando agora e não levar tudo que eles estão vendo em torno para o pessoal. Porque, assim como eles talvez nunca fizeram uma viagem desse tipo, tem muitas pessoas aqui que em alguns lugares, dependendo de para onde eles vão, nunca tiveram contato com pessoas estrangeiras, por incrível que pareça. E aí, na ignorância, né, no racismo ignorante mesmo, não o racismo que quer te machucar, mas o racismo da ignorância, do não conhecer, e essas pessoas podem se sentir muito observadas, né, nesses lugares em que elas estão. Isso me incomodou bastante, e eu acho que se eu tivesse tido um entendimento que não era um problema comigo, que não era pessoal, eu teria sofrido menos, sabe? Ao mesmo tempo em que eu encontrei pessoas maravilhosas desde o começo, não apenas depois que eu falei alemão, depois que eu consegui falar alemão com fluência, desde o começo eu encontrei pessoas que entendiam qual que era a minha experiência, que entendiam que, sim, eu sou essa pessoa, né, que precisa de um pouco mais de espaço, que fala um pouco mais alto mesmo, e que tudo bem, que isso não é um problema. Então existem essas duas pessoas, a gente tá, né, vamos botar uma dicotomia meio irreal aí, né, vamos simplificar essas duas personalidades, as duas existem, e foi mais saudável para mim entender que essa personalidade um pouco mais difícil não queria dizer nada para mim pessoalmente, não era uma reação a mim como pessoa. Você toca num ponto que é muito importante mesmo para a gente que trabalha orientando as pessoas, né? Que é a chave da informação. Quanto mais informação você tem desde o começo, menos espinhoso é esse processo, né? Porque o que você menciona são eventualmente marcadores culturais do nosso lado e do lado deles. Não necessariamente existe um caminho correto e outro errado, né? Os dois
E com certeza eu acho que todo mundo constrói melhor se olhar o que é comum a essas culturas, né? E como também o que você pode trazer de diferente pode ser positivo, na verdade, um complemento desse ambiente que você vai experienciar depois. Sim, eu lembro agora de uma história, por exemplo, um pouco engraçada que me aconteceu nessa época, dos primeiros meses aqui em Berlim, por exemplo. Era verão, eu estava ouvindo a minha música no fone de ouvido, eu estava tomando uma casquinha dentro do trem, que já de cara você, né, não deve comer dentro do trem, mas todo mundo come. Então, tava lá Uma comendo a minha casquinha já é diferença cultural entre nós aqui do Brasil. Capixaba, você sorvete de só come. casquinha. Um sorvete de casquinha. Um sorvete de casquinha. E eu com meu fone de ouvido dentro, né, do trem de superfície, o trem lotado, eu muito quietinho no meu canto. E aí, quando eu começo a perceber, quando eu olho assim para o lado, tá todo mundo me olhando. E várias pessoas olhando assim com um olhar reprovador. Eu falei, meu Deus, o que será que eu estou fazendo de errado? E a questão não era o fato de eu estar comendo dentro do trem, era o barulho da minha casquinha. Sim. Eu achei isso um absurdo. Eu fiquei tão incomodado com o fato, porque eu tirei, né, o fone, aí eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo. Eu percebi que o único barulho era a minha mastigação dessa casquinha. Imagina, isso era um problema para um grupo grande de pessoas dentro do trem. E aí eu comecei a pensar em que escolha eu quero fazer nesse momento. Eu vou, sabe, bater de frente com um grupo de 20 pessoas que todas concordam que eu mastigar essa casquinha muito alto dentro do trem incomoda, ou eu vou, sabe, comer a minha casquinha talvez em outro lugar, ou não vou comer a casquinha dentro do trem. Aí é uma decisão minha do que eu quero fazer com isso, porque eu não vou conseguir mudar essas pessoas. Exato. E nem o barulho da casquinha, provavelmente. Não, e tava ótimo. Eu vi uma situação parecida, mas entre alemães, que uma pessoa atendeu um celular no trem, Sim. e começou a conversar e pediram para a pessoa parar. Falou, Sim, olha, desculpa, eu não sou obrigada a ouvir sua conversa, por favor. é comum, É comum, né? é Isso comum. realmente que tem a ver com esse espaço, com essa delimitação do espaço individual, né? Que é diferente aqui e é diferente aí, né? Sim, sim. E aí eu falando de mim pessoalmente, eu me sinto mais saudável, me sinto mais tranquilo, e não batendo de frente, sabe, com alguns desses marcadores. Claro, tem diversos, tem alguns que realmente, né, podem ultrapassar alguns limites. Existem sim pessoas aqui que têm um interesse num controle, sabe, da coletividade, dos espaços coletivos e de controlar o que você pode e não pode fazer. Às vezes você está com completa razão, mas por ter uma aparência de migrante, né, de não ser essa pessoa branca, você não tem espaço coletivo vai ser utilizado, então a gente pode trazer mais complexidade para isso e sim contestar. Mas no momento da casquinha, eu posso escolher a minha sanidade, a minha tranquilidade e tomar minha Claro, casquinha em outro lugar. claro, com certeza. E conta um pouquinho mais da trajetória em si, da sua trajetória em si, Ramon, até, né, são 8 anos, quer dizer, teve um evoluir aí, e depois eu queria saber em que medida justamente esses espaços de coletividade fizeram parte desse seu caminhar, né? Ou de brasileiros, ou de jornalistas, qualquer coletividade que diga respeito a você, e se você acha que papel esses grupos podem ocupar, né, na vida de alguém que está chegando na Alemanha, que não conhece ninguém, e como que isso se deu para você? Sim, esse é um assunto importante para mim, porque quando eu cheguei à Alemanha, eu pensei, eu não sou o primeiro brasileiro a fazer esse movimento, eu vou encontrar outras pessoas e eu vou me reconhecer nelas e nós vamos trocar confidências e nós vamos nos unir no processo migratório, porque estamos na mesma situação. E para minha surpresa não foi assim. Uhum, Por quê? Uma das coisas que eu aprendi aqui na Alemanha, nesse processo migratório, é que as estruturas sociais que existem no Brasil se repetem dentro da comunidade do país aqui. Então, se dentro do Brasil existe racismo, existe uma hierarquia social, existe grupos que se conversam por acesso à renda, né, que caminham juntos pelo nível social que eles têm,
isso se repete dentro da comunidade brasileira aqui. Então, em vários espaços em que eu achei que eu me reconheceria, eu não me reconheci. Então, foi um processo de busca um pouco maior. Ao mesmo tempo em que eu encontrei pessoas aqui que eu acho que no Brasil eu nunca teria encontrado. Eu tenho amigos de Manaus, eu tenho amigos do Recife, que no Espírito Santo eu nunca teria encontrado. E nós nos cruzamos de uma outra maneira, não por essa coletividade do que é ser brasileiro, de se sentir brasileiro, que eu achei, na minha imaginação, antes de migrar, que existia. E aí, uma coisa que muita gente sente falta, que eu não cheguei a sentir tanto assim, é conseguir fazer parte da coletividade local. Nessa imaginação de nós e eles, né, os alemães, os espaços alemães, as coisas de alemães, os lugares de alemães, e eu não participo, eu gostaria de participar, de estar ali dentro. Eu acho, antes de eu pensar nisso, já começaram a acontecer algumas trocas que misturaram um pouco, sabe, esse meio de campo, né? Desde o Espírito Santo, eu já sonhava muito em fazer um mestrado. No Espírito Santo isso não era tanto possível, sabe? Não estava no meu horizonte poder fazer um mestrado. Então eu engavetei esse sonho, e aqui na Alemanha eu consegui desengavetar e ressonhar. E dentro do mestrado, o encontro foi muito, muito forte, sabe, com os colegas alemães, que ali estávamos todos em busca do nosso futuro. E isso nos uniu, sabe, por mais que o meu alemão tivesse, né, problemas aqui e ali para conseguir fazer uma conexão mais profunda, amizades aconteceram. E aí eu descobri que na Alemanha, né, claro, tem de cidade para cidade, tem uma diferença em relação a isso, mas você dificilmente consegue entrar nos círculos de amigos depois de certa idade. É mais difícil porque os amigos costumam ser amigos do bacharelado. Então, fazer o mestrado abriu essa porta para esses contatos. E aí eu fui me sentindo como parte, sabe, do tecido social. E depois que você fala alemão com mais fluência, você consome notícia, você lê, né, a literatura, você responde a uma pergunta que às vezes não foi para você, mas aconteceu no seu entorno, você consegue participar e reivindicar esse espaço, até quando não querem te dar. Então, a língua é uma base que democratiza também esses acessos. Mas eu sinto que mais do que no Brasil. No Brasil, eu não sei se eu teria acesso a alguns espaços como eu tenho aqui, da mesma forma. É bem diferente. Sabe que nessas preparações que a gente faz com o pessoal que vai se mudar para a Alemanha já de maneira segura, isso, né, sempre vem à tona, as questões de racismo, discriminação, como definir isso um pouco, como escalar se a pessoa foi antipática, se a pessoa foi preconceituosa, ou se ela efetivamente exerceu, né, uma ação discriminatória em relação a você. A partir da sua experiência, como que você ajudaria a gente a definir esses passos que são, né, vêm num crescendo, mas não são a mesma coisa, né? Não. Isso tem um pouco, é uma pergunta também pessoal, né? Porque tem coisas que tocam em mim que talvez não vão tocar em outra pessoa. E quando você fala, né, diferença entre homens e mulheres, você tem uma série de coisas que acontecem de maneira muito diferente. E em diversos momentos é quase impossível saber, sabe, o que é que aconteceu exatamente. Porque, como você disse, tem algumas interações sociais aqui dentro da Alemanha que são muito antipáticas mesmo, são um pouco mais duras. Aqui em Berlim as pessoas têm um jeito de falar também um pouco mais duro. E às vezes você não sabe se essa pessoa ela está sendo simplesmente o que ela é todos os dias com todo mundo, porque ela é antipática, ou se é por você ter um visual migrante, né? Eu falo visual porque é assim, tem uma leitura, antes que você abra a boca, tem uma leitura de quem você é pelo seu fenótipo, né? Pelo que você apresenta. Então, é muito difícil responder né, mostrar essa escala. Na minha história, eu fiz escolhas de como interpretar coisas que me aconteceram. Então, assim, já me aconteceram, eu vou contar duas histórias, uma que foi um racismo e outra que eu remanejei essa situação para o meu bem. Vou falar primeiro a situação
mais leve, que foi, né, uma ida a uma piscina pública. Quando eu vim para a Alemanha, eu tinha um Black Power muito grande. E quando eu fui para essa piscina pública, eu percebi em algum momento, quando eu estava, né, saindo de um mergulho, que tinha um grupo de crianças na beira da piscina esperando eu sair da água para ver como o meu cabelo ficava, sabe, molhado, porque elas talvez nunca tinham visto isso. E diversos momentos isso me acontecia, sabe, de pessoas ficarem me observando, ou me seguindo na rua, fotografando o meu cabelo, às vezes tocando o meu cabelo, sabe, sem pedir né, permissão. Então eu já estava de saco cheio das pessoas estarem ali atrás né, dentro do meu cabelo. Então naquele momento eu fiquei chateado com as crianças. Eu me senti como, né, coisificado, que é um processo que a gente discute muito nos grupos, né, negros, que é essa coisa de você deixar de ser um ser humano para ser ali, estar numa vitrine, sendo observado. E naquele momento, por serem crianças, eu tive um pensamento assim de segundo, eu falei, cara, se eles nunca viram esse cabelo, eu posso usar esse momento agora para chegar lá e falar com eles em alemão e trocar uma conversa e meio que normalizar o meu visual no mundo deles. Esse foi o meu movimento pessoal de pensamento naquele momento. E deu certo. Eu fui, nadei até lá, eu conversei com eles, ninguém me tocou, as crianças não me tocaram, não sei, os adultos fizeram, mas eles não, né, rolou uma troca ali, de conversar, de explicar, não, esse aqui é o meu cabelo, é assim que é o cabelo da gente, esse é um cabelo normal, e as crianças, elas foram embora, elas conversaram e me deixaram em paz em seguida, e ali eu pensei né, num entendimento, numa estratégia, mas eu falo de um lugar, né, de uma pessoa negra, de pele mais clara, né, ali eu estava falando alemão, então já tinha também um entendimento de como os alemães meio que funcionam, tem uma série de privilégios, de acessos ali que permitem essa reação. Mas aí, por exemplo, a situação de racismo propriamente dito que me aconteceu. Num trem, eu estava chegando em casa, né, eu com meu Black Power, e tinha um grupo de idosos, eu acho que estavam alcoolizados, inclusive, conversando, mas era um grupo de 5, 6, 7 idosos conversando dentro do trem, em pé, e rindo muito, e olhavam para mim e riam. E eu não entendia, eu falei, não me interessa, deixa eles rindo lá, né, no momento engraçado deles. Só que aí uma dessas velhinhas veio até mim, veio caminhando muito lentamente, e eu sem imaginar o que ela faria, né, sorri, tentar falar com ela ali com o inglês que eu tinha, não falava alemão ainda, e ela simplesmente puxou o meu cabelo, ela colocou a mão na minha cabeça e puxou o meu cabelo, porque ela achou que o meu cabelo fosse não sei, uma touca, né, um chapéu, alguma coisa, e ela achou que isso fosse normal. Então, assim, ela não era, né, uma nazi, uma pessoa que estava me perseguindo para me bater. Ela achou que seria um chapéu, que seria divertido, engraçado puxar, foi racista, mas não tinha esse objetivo anterior de violência, sabe? Que eu acho importante dividir. Foi racista, mas naquele momento ali, eu fiquei, né, assim, o que eu faço com isso? Né, qual que é, Claro. como que eu posso lidar com a situação? Então, são situações tão diferentes e com tantos aspectos para você analisar, que eu acho que, né, a minha fala final em relação a isso é você sentir. Se você se sentiu violado, se você sentiu que seu espaço foi invadido, que houve racismo, busque pessoas, né, que entendam do que isso se trata para encontrar acolhimento e denunciar também. Tem uma agência de discriminação no governo da Alemanha, inclusive divulgou agora há pouco, ontem, eu acho, a estatística sobre ataques racistas na Alemanha, e que é importante, sabe, aglutinar esses dados ali e encontrar esse espaço em que você vai ser ouvido, ouvida, com um acolhimento de entender, né, o que aconteceu. Esses espaços existem também. Exatamente, existem como oferta de vários entes, né? O governo, o Estado, o município, sociedade civil. Então, é muito importante que haja realmente informação, que você se municie, né? Para poder não entrar numa situação sempre esperando né, que você precise reagir a ferro e fogo, mas sim que você tenha uma retaguarda, né? Acho que isso é bem importante.
e também que você não engula essas situações todas, Claro. achando, mas eu estou imaginando, mas será que a pessoa está sendo antipática, que eu estou exagerando? Busque espaço para colocar isso para fora e conseguir entender, aí ter um contexto de entender o que foi que aconteceu. Que às vezes né, tem muitas pessoas que também guardam e tem Sim. medo de dizer, de estar exagerando, de ter entendido errado. Se você sentiu, se aconteceu alguma coisa dentro de você, é importante falar disso. Uhum. E me diga uma coisa, como é que foi se dando esse vínculo positivo com a Alemanha? Que você foi ficando, terminou a bolsa, entrou no mestrado, agora conseguiu a cidadania, né? Você comentou? Sim, sim. Eu senti na Alemanha, desde a hora que eu ganhei a bolsa, um espaço de oportunidades, porque uma bolsa que nos pagava para realizar um projeto sem nos pedir uma entrega futura, era simplesmente um investimento na pessoa, é realmente um achado, é uma coisa inacreditável de existir, né? E ali eu senti um espaço fértil para construir aquilo que eu sonhei para mim, que era, né, ter uma casa para mim, ter, né, construir uma família, que eram coisas que não estavam ao meu alcance no Brasil. Então, ter espaço para fazer isso sempre teve um grande valor para mim. E ela mesmo continua sendo esse lugar, né, na minha vida. Então, as minhas experiências positivas com pessoas, não só alemãs, mas também pessoas em processo de migração, seja pessoas que vêm né, de pais que migraram ou de avós que migraram, as minhas interações com essas pessoas me deram uma segurança de que existe um espaço para nós aqui, que existem alemães como eu aqui, que dizer que, né, que eu sou alemão com o visual que eu tenho não é uma novidade. Existem pessoas com o visual que eu tenho que nasceram aqui, que não se naturalizaram. Uhum. E às vezes elas não são tão visibilizadas como o alemão, mas elas existem também, e elas não são poucas. Então, existe uma outra Alemanha para além desse estereótipo branco, né, para além da história, né, que a gente já conhece, tem outras Alemanhas que tem um espaço muito fértil para construir essa vida que é mais ideal, que tem um pouco mais de conforto, que tem mais segurança, que tem mais oportunidades. Foi o que a Alemanha me deu e que me motivou a permanecer. Uhum. Ótimo. Acho que a Jaiana voltou. Você quer fazer sua pergunta aqui? No caminho. Você consegue ler no chat? Consigo, deixa eu abrir aqui. Quer É o seu saber. ingresso no mestrado, doutorado. Como foi que eu me lembro? Fazer um momento de estudos. Entendo, Jaiana. Olha, eu já estava aqui há alguns anos quando eu entrei no mestrado, e o processo do mestrado foi traduzir documentos do Brasil, então eu tive que pedir novas versões de alguns documentos, pedir, né, emenda completa de cursos, e para o mestrado eu precisei até de coisas do ensino médio, né, na época. Precisei até do ensino médio. Não sei por quê, não faz sentido para mim, mas era necessário. Então, eu acho que na documentação depende muito de para que universidade você está indo. Tem universidades que vão ter mais flexibilidade, vão pedir menos papel, no doutorado talvez até menos, porque, né, já é um grau mais alto de instrução. E uma vez que você encontra um professor, uma professora na universidade alemã para fazer esse doutorado, o processo costuma ser mais simples do que o que eu tive no mestrado aqui. Né, no mestrado aqui você não entra com um projeto pronto, com um professor que vai te orientar já, você entra para fazer um curso de pós-graduação, enquanto você faz, você cria esse caminho da pesquisa, o que não é o caso do doutorado, né? Então, eu não fiz esse contato prévio com professores aqui, mas eu precisei fazer contato com professores no Brasil para conseguir algumas documentações, né, cartas de recomendação, enfim. Foi uma coisa muito de universidade para universidade. Sim. E o custo também de um estudo superior na Alemanha é mais baixo que no Brasil, né? Sim, para mim foi. Na época eu lembro de pensar em fazer um mestrado no Brasil. O mestrado que eu queria fazer em outra cidade, eu precisaria, né, e era um mestrado que iria necessitar uma dedicação muito grande, e eu não poderia trabalhar né, full time. Então,
fazer esse mestrado em Vitória, né, na capital do Espírito Santo. Então, eu precisaria de uma bolsa para poder viver. E aí, esse caminho todo, né, no momento de carreira que eu tinha, era muito difícil de imaginar. Aqui, eu paguei 50 euros por mês, né, e você paga a cada semestre, não sei, né, depende da universidade, mas no meu caso, você paga um valor fechado por semestre, mas, né, por mês eram 50 euros, e eu podia trabalhar, né, no máximo, como estudante, até 20 horas semanais. E com essas 20 horas eu conseguia me manter, o que não era o caso no Brasil. Sim. Então, claro, eu vivia numa república, né, eu dividia um apartamento com outras pessoas, né, para poder conseguir pagar um pouco mais, né, eu tinha que observar um pouco melhor o meu orçamento mensal para conseguir fazer as coisas, né, as contas fecharem, mas era possível com dignidade. Isso foi maravilhoso. Que ótimo. Não, é isso. Depois, quem tiver interesse, pode até procurar na página do Goethe, tem informações para pessoas que não fizeram, por exemplo, o processo do sistema educacional da Alemanha, que tem o Abitur, né, que te dá direito a ir para a universidade na Alemanha, mas tem outras portas, né, do Studienkolleg, enfim, daí tem muita coisa. Quem tiver interesse pode procurar na nossa página, a gente posta o link aqui no chat também. E, Ramon, qual foi o objeto do seu mestrado? O meu mestrado foi sobre mídia e comunicação política, e a minha pesquisa foi sobre framing, foi sobre a maneira de retratar da mídia alemã sobre imigrantes de diferentes origens. Eu comparei a cobertura jornalística sobre os migrantes de sírios com a cobertura jornalística sobre imigrantes ucranianos. Que legal. Queria ler uma vez. Você tenha. Posso mandar. Quero ver sim. E me diga uma coisa, isso é o pano de fundo perfeito para a gente entrar também num assunto espinhoso, mas que não dá para fugir, e sempre nós somos abordadas em relação a isso. Com o crescimento da extrema-direita, né, principalmente entre os jovens, em que medida isso tem um impacto no seu dia a dia, ou no dia a dia dos migrantes? A gente sabe também que tem não só a mídia, mas tem óculos, olhares distintos a depender da origem, né, das pessoas. Mas, enfim, de alguém que está vivendo isso cotidianamente, o que você nos contaria? Claro, a gente, né, como pessoas com histórico migrante, a gente, né, sente medo e ouve as histórias, a gente tem ataques a migrantes com mais frequência acontecendo, né, e tem uma narrativa política construída pela extrema-direita já há muitos anos na Alemanha de vilanização desses migrantes. Primeiro com base nos refugiados, para depois englobar toda e qualquer pessoa que pareça migrante. Então tem isso também, você não precisa nem ser migrante, se você parece migrante, se você não é branco, você pode sofrer racismo, né, xenofobia na Alemanha. Dependendo da cidade onde você está, isso tem mais ou menos incidência sobre a sua vida. Se você está no leste da Alemanha, infelizmente é mais possível que isso possa se manifestar no seu dia a dia, com um olhar torto, de um olhar torto até um ataque racista, uma situação de violência física ou verbal, que acontecem principalmente no leste da Alemanha. E aí, aqui no meu dia a dia em Berlim, né, Berlim é uma cidade muito, muito internacional. Então tem uma comunidade internacional muito grande que se protege, se encontra, que tem os seus espaços, que tem força política e que por isso cria uma sensação, sabe, de segurança na maioria dos espaços. Claro, tem lugares aqui em Berlim que a gente, né, pode evitar. Eu, como migrante, vou evitar. Infelizmente, já evitaria desde 2017, mas agora... E aí tem uma mistura de coisas. Você tem os ataques propriamente ditos e você tem a autocensura de você começar a ter medo e deixar de acessar alguns lugares. Eu não me sinto, no meu dia a dia, melancólico ou triste ou com tanto medo a ponto de não fazer coisas, porque eu sinto que esse processo de cidadania que vem acontecendo na Alemanha, de naturalização de pessoas com histórico migratório, ajuda a mudar também o cenário político do futuro.
Nós temos um número recorde de pessoas se naturalizando. Isso quer dizer que essas pessoas podem votar. Isso quer dizer que essas pessoas podem se candidatar. Elas podem entrar para os partidos políticos e movimentar o cenário. E isso já está acontecendo. Então eu vejo aí um horizonte de mudança muito grande também desse lado, que a gente não está observando tanto, porque, claro, é muito mais alarmante o dado negativo sobre o aumento o crescimento da extrema-direita aqui. A gente observa, historicamente, um processo de ondas dessa extrema-direita. Nós tivemos o partido NPD, que foi um partido agora proibido, que foi como o AfD, teve muito espaço dentro do cenário político da Alemanha, e que cresceu com crises econômicas, crises, e com base nessas crises você cria o vilão, o espantalho para o problema. Você não tem emprego por causa dos migrantes, e aí isso as pessoas surfam em cima disso, com base numa xenofobia prévia, um racismo prévio que já tem dentro de si, e a coisa cresce. Então, eu também acredito que essa subida da AfD, que é a subida da extrema-direita na Alemanha, também é uma onda que passa, porque as crises, também passam. Parece que quando você está dentro da crise como agora, parece que ela nunca vai acabar. Mas essas crises também passam, e com o passar da crise, com uma volta a um conforto social maior, um conforto econômico maior, perde-se espaço para esse espantalho, sabe? Claro, a mídia alemã ela precisa dar mais espaço para narrativas sobre imigrantes de maneira positiva. Nós ainda somos retratados, foi objeto da minha pesquisa, retratados de uma maneira mais massificada. É um grupo massivo, você não tem história, você tem a massa dos migrantes que está chegando, você não tem a história do Ramon, da Carla, da Érica, que precisa aparecer, imageticamente também, sabe? Não apenas a massa do grupo de pessoas chegando, mas também vamos falar, a Jaiana, que está fazendo um doutorado em Göttingen, e que está pesquisando isso, ela é brasileira, fala alemão. Essa história também precisa ter mais espaço na mídia, e precisa ser entrevistada, participar das rodas de debate político, se candidatar, aparecer na capa dos partidos políticos, e eu acho que isso vai acontecer. Não, que bom, porque eu também acho que essas ondas de fatos são observáveis, não só na Alemanha, né? A gente vive... E congelou? Ou eu congelei? Caiu? Não, você tá vendo? Também acho, que não é uma situação estanque, Isso tem bastante, realmente se movimenta. E você falou algumas coisas que eu gostaria de explorar melhor. Assim, você falou que é uma coisa que a gente reforça muito também para as pessoas que estão indo. A Alemanha é principalmente as grandes cidades, mas no geral a Alemanha é um país multicultural. Hoje em dia tem muita gente de fora em vários lugares, e não se trata só da gente olhar, nessa visão dicotômica brasileiros e alemães, mas também a gente tirar os óculos de visões estereotipadas que a gente tem em relação a outras culturas, porque a gente vai interagir e que lindo que é interagir de maneira positiva com culturas que a gente não conhece, mas que, em última instância, procuram coisas muito parecidas com o que a gente também procura, Viver bem, com dignidade, ter acesso à educação, trabalho, renda, enfim. E isso em Berlim, eu acho que é muito, muito forte, mas também em outras cidades. E a coisa da participação coletiva, do espaço de participação, que mesmo para aqueles que ainda estão em processo ou não se decidiram, ou não sabem se esse é o caminho delas para se naturalizar, mesmo assim você tem a quem buscar, e para você pelo menos ter minimamente um espaço para a sua voz. Ou você diria que só depois da naturalização que isso é mais palpável? Não, acho que antes é possível. Com a naturalização você tem uma base jurídica, uma base burocrática de direito à participação, mas antes você já pode se envolver, você já pode se informar, e aí vem um outro obstáculo que se torna a ferramenta, que é a língua.
partir do momento que você fala e consegue ler, consegue absorver as informações, você também consegue debater e participar das conversas de uma maneira mais autônoma, né, sem que alguém... A tradução é sempre, né, uma interpretação também de quem está traduzindo. Então, é um filtro. Essas trocas, né, essa participação, elas acontecem também no âmbito pessoal, de você conseguir fazer contato com essas pessoas, tanto alemãs quanto de outros lugares, para construir esse espaço seu, esse espaço próprio de atuação, de incidência, a gente fala, que é o espaço pessoal também, como espaço político, eu diria. Então começa aí. Nem sempre é fácil, como eu falei, né? Vários alemães têm amizades desde a infância, é difícil entrar, mas tem estratégias, né, que o Goethe conhece. Tem a estratégia da associação esportiva, né? Muitos alemães ou, né, migrantes vão fazer, né, aulas de algum esporte ali, você conhece as pessoas passando pela mesma dificuldade de aprender um esporte novo. Eu aprendi a nadar na Alemanha, não sabia nadar antes. Então, nesse momento ali, todos nós tentando não nos afogar, nós nos unimos. Então, tem uma troca, que às vezes na rua não vai acontecer, né? É uma diferença cultural também grande. No Brasil, você está no ponto de ônibus, já fez uma amizade. Aqui, cada um está numa biografia, num caminho, numa história na sua mente, não estamos nos falando, então tem os lugares, assim, de... intersecção ali, né, digamos. Intersecção, exatamente. Legal. E, Ramon, me diga uma coisa, no dia a dia mesmo, quais, assim, sei lá, alugar casa, achar trabalho, o que foi mais desafiador, ou o que você recomendaria para as pessoas que estão nesse processo de preparação? Olha, seria ingênuo dizer que aí não tem uma questão financeira também, porque se você tem dinheiro para investir, você consegue, por exemplo, conseguir uma assessoria para buscar apartamento, né, uma ajuda, e isso transforma o processo. Mas se esse não é o caso, como foi para mim, é na base do contato, né? Eles chamam aqui de vitamina B, vitamina B1, vitamina relações, que quanto mais pessoas você conhece, mais fácil fica encontrar um apartamento, por exemplo. Aqui em Berlim, normalmente você só consegue encontrar, mesmo conseguir um lugar para morar, com base nos seus contatos. As candidaturas online são sempre lotadas. E esse processo em cidades maiores na Alemanha costuma envolver um pouco mais de estresse. Porque, por exemplo, Berlim, as listas, né, de busca por apartamento são muito longas, as visitas costumam envolver grupos muito grandes de pessoas, uma competição mesmo, e aí tem, né, várias pessoas que moram em contratos de curto tempo, por vários meses, às vezes até alguns anos, até conseguir um contrato mais longo. Em cidades menores, o problema já existe em menor escala, ou talvez nem exista. Então tem sempre prós e contras. Em Berlim, uma cidade grande, você tem uma diversidade maior de pessoas, você não é uma novidade, sabe, para tanta gente assim, então você consegue viver a sua vida mais tranquilo, e ao mesmo tempo, como tem muita gente querendo vir para cá, mais difícil se estabelecer. Mas é possível, né? Uma coisa que eu sempre falo, é difícil não quer dizer que é impossível. Sim. Processo, tem que ter paciência. Essa crise de moradia tem sido bastante noticiada, e é verdade. E ontem eu vi uma matéria no Globo, eu acho, falando de uma cidade da ex-Alemanha Oriental, e que vai oferecer agora casas por um tempo determinado, como se fosse uma experiência gratuitas para profissionais qualificados do exterior que tenham interesse em viver na Alemanha. E aí eu vi nessa mesma matéria que outras cidades na Alemanha também têm processos parecidos. Para a gente foi super novidade, porque a gente também está com a informação de que a falta de moradia é crônica na Alemanha, mas parece que tem realmente outras vivências aí interessantes. Depois, se vocês quiserem saber, a gente compartilha o link da matéria para vocês por e-mail, no e-mail que vocês se inscreveram. Eu não sabia. Pois não é. Sabia. E eles têm, quer dizer, claro, eu acho que para algumas áreas, mas para muitas não é tão limitado.
E não só de estados da ex-Alemanha Oriental, também do outro lado, já algumas cidades fizeram a mesma experiência. É interessante também. Ó, tem uma pergunta aqui do Roberto. Do Roberto, sim. Sobre a questão da comunidade LGBT na Alemanha, o clima político em geral para isso. Olha, um dos pontos que me fez permanecer na Alemanha e querer ficar na Alemanha também foi o fato de eu ser um homem gay. Então, no meu processo na minha vivência como homem gay no Espírito Santo, eu entendi que eu não ia conseguir viver uma vida completamente livre permanecendo lá. Então, encontrar espaço para ser quem eu sou, com liberdade, né, para viver o amor sem medo, também me fez ficar aqui. E continua sendo assim, sabe? Aqui em Berlim eu só vivi uma situação de homofobia uma vez, e eram adolescentes que estavam no grupo de adolescentes, né, sempre, grupo de adolescentes, meninos, né, querendo fazer algazarra e foram homofóbicos, mas não foi nada gravíssimo. Em outras cidades, em cidades menores, existem, sabe, casos né, um pouco mais fortes de homofobia contra homens, eu estou falando aqui, né? Se você for olhar a situação de pessoas trans, por exemplo, se são pessoas trans pretas, aí a situação já muda. Na semana passada aconteceu um ataque a duas mulheres trans aqui na rua em Berlim, no bairro de Neukölln, no meio da noite. E esse tipo de ataque a pessoas trans já aconteceu algumas vezes, não é tão... é frequente, é possível falar de frequência nesse caso, infelizmente. Aí tem uma dificuldade também, né, desse caldeirão cultural. Você vai encontrar culturas em que há um clash muito forte em relação a isso, que vão olhar para, né, para a homossexualidade, para a transexualidade como um olhar reprovador, e costumam sempre ser grupos de homens que realizam esses ataques, né, meninos e homens. Então, tem, né, alguns partidos políticos na Alemanha que querem, por conta desses ataques homofóbicos, colocar toda a comunidade muçulmana inteira, com seus homens, mulheres, crianças, pessoas trans, pessoas gays, todo esse grupo como vilão. Olha, eles não funcionam, eles não se encaixam na nossa sociedade porque eles não aceitam as pessoas LGBT. E também tem grupos políticos, né, no debate que levantam a questão real. Para mim também, a questão real é o homem. É um problema masculino, sabe, de grupos de homens que realizam essas violências. Então, assim, é uma pergunta complexa com resposta complexa, Roberto. Depende de onde você está. Os ataques aumentaram, a quantidade aumentou, mas como homem gay eu me sinto muito livre e seguro em Berlim. Agora, se você fizer essa mesma pergunta para uma mulher lésbica, preta, uma pessoa trans preta, a resposta vai ser diferente, eu acho. Que coisa, né? Os lugares de privilégio realmente têm uma escala quase imutável, né? No mundo todo, assim, né? Não tem como escapar muito disso. E aí o Roberto ainda pergunta... Desculpa, pode falar. Sobre o mestrado, se foi em inglês, como foi, e oportunidades para jornalismo em Berlim. Perguntona, viu, Roberto? O mestrado foi em alemão, eu tive apenas uma disciplina em inglês, então foi um desafio. Eu entrei nesse mestrado em 2020, tinha 3 anos que eu tinha começado a aprender alemão, então, mas era o único mestrado que me interessava, porque, né, eu sei que o Roberto também é jornalista, então ele entende que para a nossa área, sabe, o estudo costuma fazer mais sentido quando ele é nessa língua local, para poder entender esse mercado também. Então, acho que esse é a maior dificuldade, sabe, para jornalistas que migram para cá, é o entendimento que você vai precisar falar um alemão C2. Você não vai poder falar o alemão nem o C1, você vai precisar falar o C2. Esse alemão C2, mais uma vez, ele é difícil de alcançar, mas ele não é impossível. Eu comecei o mestrado no C1, no início do meu C1, e eu encarei, eu li, eu precisei de mais tempo para realizar as minhas tarefas. Eu levantei essa bandeira: olha, esse prazo é muito curto para mim, porque o alemão não é a minha língua, né, a minha língua nativa, eu vou precisar, e isso foi aceito, foi respeitado, e eu consegui realizar o mestrado mesmo assim. Então, tem um processo de negociação também, que pode acontecer.
E sobre oportunidades no jornalismo, a minha porta de entrada no jornalismo na Alemanha foi pela parte técnica. Eu entrei na empresa em que eu estou agora, cuidando dos feeds de informação de agências de notícias para o sistema central da empresa de comunicação. Então, eu fazia um trabalho mais mecânico, mas que me dava acesso ao ente jornalístico. E aí, com base nessa entrada, eu fui migrando de departamento em departamento dentro da empresa. Isso também foi uma estratégia, porque se eu tivesse esperado falar alemão o suficiente para poder ser repórter em alemão, eu teria demorado muito mais para entrar. E eu quero que essa pessoa exista, mas eu ainda não conheço essa pessoa migrante que faz jornalismo, sabe, que está ali na TV. Eu conheço uma pessoa que está tentando, sabe, entrar. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu acho que é inevitável que isso aconteça, que essa pessoa entre e se coloque ali. Mas é um caminho árduo. Caminho árduo. Eu cheguei a fazer um estágio numa redação de um programa como o SPTV, aqui de Berlim. E eu cheguei a botar minha voz, sabe, numa matéria, e ficou muito bom. Os próprios jornalistas falaram: nossa, você conseguiu falar em alemão, e ficou inteligível, dá para entender, a dicção tá ótima, mas você não fez, como você não fez o curso de locução, a gente não pode deixar a sua voz entrar, porque é uma exigência que a gente faz para todo mundo. Então, sim, tem uma série de obstáculos a mais no jornalismo, por ser baseado na língua. Sim. Mas uma coisa que você falou que é tão fundamental, e é claro que é sempre uma vivência pessoal e intransferível, mas que é você ter essa clareza das suas possibilidades e capacidades e entrar numa negociação falando: olha, a língua para mim ainda, né, não está completamente dominada, mas não é por isso que eu não vou conseguir fazer, né? E ter esse empoderamento e falar: não, gente, escuta, temos um obstáculo temporário, mas eu posso entregar. Todo o resto que você imagina. Isso é tão importante, né, Ramon? Eu fiz isso com vergonha. Sim, eu fiz isso com muita vergonha. Não foi assim, agora eu estou falando aqui, né? Parece. Não, eu falei, eu coloquei, eu cheguei e disse. Não, foi com vergonha, foi com medo, ainda mais que era pandemia, então estávamos online. Então, assim, foi um processo muito duro, mas que foi respeitado. Exato. Porque, né, na mesma medida em que, às vezes, a nossa cultura se ressente do fato dos alemães serem muito diretos e se colocarem, a gente pode usar isso para o bem. Eu sempre digo: fala você direto também, porque eles vão ouvir, eles não vão se sentir de alguma maneira acuados ou atacados, né? É o caminho que vai e volta, né? Sim, sim. Algumas pessoas, eu preciso dizer, alguns alemães, eles não esperam que nós reajamos, né? Que nós sejamos tão diretos quanto eles foram conosco. Então, pode ter um susto inicial quando você reage, mas a partir dali a conversa horizontaliza. Sim. Sai da vertical, né, xenofóbica talvez, e entra no horizontal. Você vai me respeitar. Nós vamos conversar aqui na mesma altura. Exatamente. A Jaiana escreveu aqui sobre, né, arriscar, estudar na universidade. Eu, na época, Jaiana, eu pensei nisso também, de arriscar. Ainda não estava tão aquecido como agora está esse debate, né? Se vale a pena vir para a Alemanha, o medo de extrema-direita e os problemas econômicos e essa dificuldade. E eu me lembro de pensar uma coisa, eu não lembro quem me disse isso, mas alguém me falou: Ramon, se você chegar lá e fizer estudar e terminar esse filme e não gostar do país ou se sentir mal ou não funcionar, você sabe que pode, né, claro, não é um processo fácil. Retornar, então, depois é complexo, é pesado, mas é possível e pode valer muito a pena, sabe? Então, se você me perguntar, Jaiana, eu diria que é tentar, é vir e descobrir. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Gabi. Isso. Sobre estar sozinho, né? Olha, eu
eu vivi esse processo inicial de mudança sozinho de um lugar muito privilegiado, porque eu vim com essa bolsa, então eu vim com um grupo de brasileiros, todos nós na mesma situação, vivendo essa mesma experiência, então você tinha com quem, né, dividir as perguntas, dividir os anseios, as ansiedades, e vir para Berlim também, também foi um privilégio, porque eu encontrei vários desses bolsistas e vários, né, muitos brasileiros, brasileiras com quem trocar sobre a experiência migratória. Mas eu conheci pessoas que fizeram a bolsa em cidades menores e que sofreram um pouco com essa, né, com essa solidão. E eu lembro de, nessas conversas, entender também sobre, né, falando agora de uma experiência de terceiros que não foi a minha, que rolou uma aceitação. Olha, eu vou passar um tempo, agora vão ser alguns meses, talvez um ano e meio de um pouco mais solidão, porque eu não vou ter com quem fazer muito. E aí aceitar esse processo, aceitar como um preço por um outro, por algo que você quer ganhar depois. E não tem como prever, sabe? Essas pessoas fizeram amizades improváveis, descobriram hobbies improváveis, sabe? Na busca de fechar esse, né, buraco da solidão migratória, e se tornaram outras pessoas depois disso. Então não tem como saber. É verdade. Tem que se jogar do precipício mesmo, não tem jeito. Ver como você vai reagir é um pouco. Mas, Ramon, olha, a gente já passou do tempo. Poderíamos conversar por muito, muito tempo. É sempre tão legal conversar com você e quero agradecer muito pela sua abertura, sinceridade, leveza também, como que você consegue compartilhar as suas experiências de uma maneira que com certeza ajuda as pessoas. E sempre que você precisar, ou se a gente puder de alguma maneira seguir caminhando em conjunto, vai ser um prazer. Eu fico muito feliz com o convite, fiquei muito feliz, sigo muito feliz com ele, porque eu acho, como eu disse no começo, que o processo migratório precisa dessa sinceridade, sabe? É importante, né, a decisão de migrar é profunda, ela é profunda. Sim. Então, eu fico feliz que exista esse tipo de serviço gratuito. E eu tô na internet, tenho minhas coisas aí acontecendo também, sempre quiserem falar comigo, podem me encontrar ali no Instagram, ramon.luz, e vou adorar continuar esse papo outras vezes. Obrigada. Obrigada, gente, também pela participação. E se tiverem realmente qualquer dúvida em relação ao processo, a despeito do momento que vocês estejam dessa preparação, podem procurar a gente, as ofertas de fato são gratuitas, a gente tem, além do aconselhamento individual, a gente tem outras atividades que podem ajudar, tá bom? Um beijo grande, Ramon, um beijo para todo mundo e bom resto de tarde. Um beijo, pessoal. Até mais. Ótimo dia. Tchau.